Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero trazer o review deste livro, Pai, Filho e Espírito, a Trindade no Evangelho de João. O livraço para você que quer entender sobre a Trindade. Só que antes de entrar no conteúdo desse vídeo, eu quero lhe fazer o convite, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade apaixonados pela Palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Então, dito isso, vamos para mais um review de um livro extremamente importante para a teologia. Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra o livro Pai, Filho e Espírito, a Trindade e o Evangelho de João, de Andreas Kostenberg Schutz-Swain, acho que é assim, da editora Vida Nova. Novos estudos em teologia bíblica. Meus irmãos, a lombada. Um livro fantástico sobre a Trindade. Vamos ler aqui a contracapa, vai dizer: do período patrístico até hoje, o Evangelho de João tem servido à igreja como a mais importante fonte para o conhecimento, a doutrina e a adoração do Deus Trino e Uno, entre todos os livros do Novo Testamento. O quarto evangelho é o que oferece não só matéria-prima mais rica para a doutrina da Trindade, mas também os padrões mais elevados de reflexões sobre esse material, em especial padrões que procuram explicar a pessoalidade e a divindade característica do Pai, do Filho e do Espírito, sem comprometer a unidade de Deus. Embora existam recentes estudos de excelente qualidade sobre aspectos da doutrina de Deus no Evangelho de João, é surpreendente que nenhum deles sintetize o que João tem a dizer sobre Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. A fim de preencher essa lacuna, Kostenberg e Swain oferecem um novo exame da visão da Trindade em João. A primeira parte desta obra situa o ensino de João sobre a Trindade no contexto do monoteísmo judaico do Segundo Templo. A segunda parte examina a narrativa do Evangelho a fim de traçar a caracterização do Deus como Pai, Filho e Espírito, que é seguida por uma breve síntese. A terceira parte trata com mais profundidade de grandes temas relativos à Trindade, no quarto evangelho, incluindo seu relato sobre Jesus Cristo, o Espírito Santo e a missão. O último capítulo discute a importância do Evangelho de João para a doutrina da Trindade e faz uma breve conclusão que resume algumas implicações práticas. Andreas Kostenberg, PhD na Trinity Evangelical Adventist School, e é professor do Novo Testamento no Southern Baptist Theological Seminary e autor de diversos livros, entre eles Deus, Casamento e Família, Reconstruindo o Fundamento Bíblico e a Heresia da Ortodoxia, publicado por Edição Vida Nova. Scutt é professor assistente de Teologia Sistemática no Reformation Theological Seminary, em Orlando. Então, um livro que contém 272 páginas com a sua biografia, porém, um livro não muito grande, mas muito profundo, bastante acadêmico. Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, o Evangelho de João, folha de rosto. Aqui nós temos outra folha de rosto, a ficha catalográfica. Esse livro aqui foi publicado em 2008, a primeira edição em 2014 e reimpressão em 2016 pela Vida Nova. Então, chegando aqui, entramos no sumário desta obra, que é bastante extensa, e nós vamos estar vendo aqui. Vai trazer aqui o prefácio da série, prefácio dos autores, reduções gráficas, introdução ao Evangelho de João, a doutrina trinitária da Igreja. Aí vai entrar o enfoque do presente estudo. A primeira parte, o contexto histórico, vai trabalhar ali sobre o Evangelho de João e o monoteísmo judaico. É o contexto de João, o retrato de Jesus em João, o monoteísmo judaico, os antecedentes do retrato joanino da pré-existência de Jesus, entre outras partes. Você pode estar pausando o vídeo para estar lendo. A segunda parte
vai trabalhar os fundamentos bíblicos, Deus no Evangelho de João, a introdução, o prólogo, vai trabalhar a divisão do Evangelho de João entre livros dos sinais e livros da glória, muito interessante, um resumo. Vai trabalhar o Pai no Evangelho de João, também dentro dessa divisão dos livros dos sinais e livros da glória. O Filho do Evangelho de João, mesma didática, vai trabalhar o Filho sem igual ali, a questão do unigênito, do monogenês, né? O Filho de Deus, Filho do homem, o Filho. Vai trabalhar com o Espírito no Evangelho de João, mesma coisa no livro dos sinais e livro da glória. Pai, Filho e Espírito Santo junto ao Evangelho de João. Terceira parte, as reflexões teológicas, que vai trazer a cristologia na perspectiva trinitária de João. A identidade filial de Jesus, vai trazer aqui, né? A identidade de Jesus e a agência divina, a natureza da salvação. Vai trazer aqui o Espírito que repousa e permanece sobre o Filho de Deus e seus irmãos. Muito interessante. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio, por uma teologia missionária trinitária. A Trindade do Evangelho de João, vai trazer aqui sobre a Trindade imanente, Trindade econômica, se você quer aprender o que quer, ou a conclusão, o dom da vida, conhecendo o Deus Trino e Uno, e a bibliografia. Muito interessante, isso aqui é uma série, um estudo de uma série, né? Prefácio da série. Podemos ver aqui, se quiser pausar para estar lendo. Muito interessante, De Acaso fez esse prefácio. Prefácio dos autores, reduções gráficas. Então você vê que são bastante conteúdo. O Evangelho de João é a doutrina trinitária da igreja. Isso aqui nós lemos na contracapa. Desde o período patrístico até hoje, o Evangelho de João sempre foi para a igreja uma fonte importante de conhecimento, doutrina e adoração do Deus Trino e Uno. Os pais da igreja encontraram no quarto evangelho um texto fundamental acerca do mistério trinitário da salvação e munição para combater heresias como o modalismo e o arianismo. Então, vamos ver ali sobre o modalismo dinâmico, modalismo no caso o monarquianismo dinâmico, monarquianismo ali que entra já com o ar ali, o modalístico, né, que entra aqui também. Então essas heresias aí, Embora haja diferenças pessoais importantes nos papéis desempenhados pelo Deus Trino e Uno no que diz respeito à história da salvação, o Pai envia, o Filho é enviado, envia, o Espírito é enviado, a Missio Dei se caracteriza por uma profunda unidade subjacente aos participantes dessa missão. Então podemos perceber com bastante notas de rodapé, um livro bem acadêmico, tá bom? Um livro bem acadêmico. Aqui quando ele fala sobre a tarefa de cada pessoa da Trindade, ele fala a respeito da Trindade econômica quando cada um age, né? Então aqui como o livro está dividido, aqui nós já entramos no contexto histórico, primeira parte. Não vai dar para mostrar todos os pormenores do livro, que é muito conteúdo, mas vamos estar passando aqui algumas coisas. O Evangelho de João e o monoteísmo judaico, o contexto de João. Como consequência do iluminismo, estudiosos começaram a questionar a atribuição tradicional da autoria apostólica do Evangelho de João, vai trazer essa briga, né, que teve ali entre se uns negócios ou não, muito interessante sobre o Evangelho de João. O argumento que atribui a autoria do Evangelho de João, o apóstolo torna ainda mais convincente ao ser levado em conta as seguintes observações feitas à hipótese de Balkin. Então, vai trazer aqui, né, o porquê. Muito interessante sobre o retrato de Jesus e João, monoteísmo judaico. A fé dos judeus em somente um Deus estava firmemente alicerçada no chamar. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Deuteronômio 6,4. Né? Vai trazer aqui, além de ser reconhecido como somente um Deus, somente ele é adorado. Conforme de Balkman, o judaísmo se destacava entre as religiões do mundo romano porque exigia exclusividade de adoração a seu Deus. O monoteísmo judaico caracterizava-se por sua adesão ao primeiro e ao segundo mandamentos. Essa distinção marcante que fazia de Deus a única divindade, o único digno de adoração, contrastava vivamente com as concepções helenísticas, segundo as quais a adoração era uma questão de grau, pois a divindade também era uma questão de grau. Logo, a adoração deveria ser prestada na proporção adequada ao seu objeto. O judaísmo, em contrapartida, considerava que só havia um Deus, de modo que só ele era digno de adoração. A fé em
em um e somente um Deus, e adoração exclusiva a ele, diferenciavam a religião de Israel das crenças e práticas politeístas de seus vizinhos pagãos, inclusive do panteão grego-romano, constituído por dezenas de deuses. Então, o monoteísmo e monolatria. Vamos ler, muito interessante aqui. Para alguns, o judaísmo do segundo templo postulava um monoteísmo severo, que tornava impossível atribuir a divindade a outro que não Deus. Nesse caso, somente uma ruptura radical com o judaísmo permitiria seus seguidores considerarem Jesus divino. Então, nós temos que entender que nós entendemos Deuteronômio 6,4, um monoteísmo, mas não absolutista, como os judeus afirmam, mas um monoteísmo composto. Então, muito interessante, antecedente do retrato joanino da pré-existência de Jesus, vai trabalhar essa parte muito interessante. É muito conteúdo, você pode estar pausando para estar lendo. Fundamentos bíblicos, Deus no Evangelho de João, uma introdução. Cooper observa com muita perspicácia que Deus jamais aparece no quarto evangelho. E as únicas palavras que ele diz são: já o glorifiquei e o glorifiquei mais uma vez. Portanto, Deus é caracterizado não pelo que diz ou faz, mas pelo que Jesus, seu emissário, plenamente autorizado, diz a seu respeito. Do mesmo modo, registra a ideia incisiva de que, de acordo com o quarto evangelista, capítulo 1, verso 18, é Jesus quem conta a história de Deus. Muito interessante, né? Prólogo. Vai trazer aqui sobre a eternidade do Verbo, a subsistência eterna do Verbo com Deus, no princípio, a eternidade passada, é reiterar capítulo 1, verso 2. Em capítulo 1, verso 3, o fluxo passa da pré-existência para a criação. O Verbo é apresentado como agente de Deus na criação. Por implicação, Deus é o Criador que usa o Verbo para criar todas as coisas. A veemência com que isso é afirmado e seu oposto negado situa o Verbo como agente exclusivo de Deus na criação. Muito interessante. Ele vai entrar num texto de Provérbios ali, né? Muito interessante. Jesus, como a exegese que Jesus faz do Pai, revela, né? O livro dos sinais, nós vamos entender, que o livro dos sinais vai do capítulo 19 a 12, 50, mostrando ali os 7 sinais, milagres de Jesus Cristo. É muito conteúdo, meus irmãos. Não dá para mostrar os pormenores. Livro da glória, aí já vai falar, referências a Deus na segunda metade do Evangelho de João são muito menos frequentes que no livro dos sinais. Na abertura do livro da glória, o evangelista faz uma referência incisiva e programática à consciência que Jesus tinha de ter vindo de Deus e estar voltando para ele. Então, muito essa divisão, querido, meus irmãos, é um material muito profundo e acadêmico, tá bom? O Pai no Evangelho de João, bastante notas mesmo, de rodapé, muitos versículos bíblicos, muito texto bíblico. É um conteúdo muito bíblico, que é baseado na Bíblia. A ênfase no Pai como aquele que viu Jesus e dele dá testemunho e retrata-o como seu autorizador e autenticador. Muito interessante. Muito interessante mesmo, muito conteúdo. Estou adiantando aqui. Reflexões teológicas. Perdão. A cristologia na perspectiva trinitária, João, identidade filial de Jesus. Vocês podem ver o prólogo, caracterização inicial de Jesus em João como filho. Então vocês podem perceber que é muito material. A identidade filial de Jesus e a agência divina. Isso aqui, para você entender sobre a Trindade, é muito bom, muito conteúdo. Eu terminei a leitura desse livro todinho, tá bom? Terminei a leitura todinho. O Espírito que repousa permanece sobre o Filho de Deus e seus irmãos, capítulo 8. Então, são muito conteúdo, meus irmãos, muito conteúdo mesmo. Muito conteúdo. O dom da vida, conhecendo o Deus Trino e Uno, já é a conclusão. A vida eterna consiste em conhecer o Pai Jesus Cristo como nosso Pai, e com base no fato de que o Pai concedeu eternamente um povo a seu Filho, capítulo 6, verso 37, 17, 6, por meio da encarnação, crucificação, ressurreição e ascensão do Filho, a favor desse povo, por meio do envio conjunto do Espírito por Pai e do Filho, para que habite o interior dos crentes depois da exaltação de Jesus, 14, 23. A promessa base da aliança, eu serei vosso Deus, foi cumprida de modo trinitário. O Deus e Pai Jesus se tornou o nosso Deus e o nosso Pai. Então, muito interessante aqui, uma bibliografia bem extensa. Podemos ver que é muito material pesquisado
muito material pesquisado. Então, meus irmãos, é basicamente isso. São muito conteúdo. Um livro muito bom para você entender sobre a Trindade no Evangelho de João, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.